Mas vamos lá, normas básicas de atuação em ambiente hospitalar domiciliar. Quando a gente entra num hospital, a gente normalmente não enxerga uma porção de coisa. Existem muita sinalização em um hospital que passa despercebida, tá? Códigos de cores, códigos com imagens, e normalmente o serviço hospitalar ele já é todo dimensionado e organizado de modo que essa invisibilidade para nós, que garantiria a nossa proteção, ela é observada pelos gestores e por quem cuida disso, né, dos riscos hospitalares. E a gente entra e sai numa boa, sem se machucar, sem entrar em contato com nada. Mas de repente você passa na frente de uma porta e você pode, de repente, estar vendo sinais relativos, né, às normas de biossegurança, e é importante conhecer esses sinais. Por exemplo, o mais comum é quando você vai fazer uma tomografia, uma radiografia, e você encontra na porta de uma determinada porta esse símbolo. Ali você não entra, né? Materiais nocivos é onde o pessoal coloca substâncias que não podem ser manipuladas, né? Materiais oxidantes, material tóxico, material corrosivo ou irritante, explosivo, inflamável, aqui é menos, mas principalmente inflamável, né? Porque a gente trabalha com oxigênio, com gases medicinais, e a importância de, sabendo que existe um símbolo, se nós começarmos já a aprender que tem um símbolo, é bom saber que tem que tomar cuidado, a gente já está fazendo muito, né? Existem tabelas descritivas de riscos ambientais de cada setor. Então, por exemplo, a Comissão de Infecção Hospitalar, no hospital, ela coloca essas tabelas dentro, por exemplo, da UTI, nós temos tabelas, né? Dentro nós temos áreas onde o risco, né, o que está de cor verde, o risco é de frio, de pressão, de umidade, de radiação ionizante, não ionizante, vibrações, etc. São riscos físicos. Riscos químicos que ficam em vermelho estão relacionados com gases, vapores, névoas, né? Poeiras, né? Os riscos biológicos eles ficam em marrom, que é local onde você tem riscos com vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, que são principalmente hospitais grandes, em áreas grandes, instituições que lidam com materiais, né? Uma coleta de materiais, laboratórios dentro da rede hospitalar, é onde a gente encontra mais isso. Mas essas cores, elas identificam, desculpa, identificam esses riscos. Os riscos ergonômicos, isso a gente encontra quase em todo hospital, né? A cor amarela, a gente encontra no serviço de manutenção, a gente encontra na área de cozinha, na área de transporte, onde existem equipamentos que estão estocados, né? Não só equipamentos, como existem também mesas, cadeiras e camas. Então, são os riscos ergonômicos no transporte manual de peso, né? Nas secretarias, na área administrativa, com o pessoal que fica na frente do computador, eles têm ginástica laboral, eles têm uma série de coisas, e essa é a cor que muitas das vezes que identifica esses locais. Tem os riscos acidentais, né? Por exemplo, fica em azul, local de arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, principalmente aqui, locais com risco de quedas, né? Em hospitais que trabalham com coletas de antídotos. Tudo isso é muito bem estudado, e às vezes a gente olha, o importante é saber que a cor identifica alguma coisa, e que essa identificação de alguma coisa,
se nós estamos adentrando nesse local, provavelmente a cor identifica e já existe a gente chama de protocolo, um POP, né? Um protocolo operacional que vai tomar cuidado para que você não se exponha. Existem protocolos relacionados com os riscos naquele local, tá? Isso é importante por quê? Porque se chegar um chato falar com você que você não pode ficar ali, não fique, entendeu? Isso daí tem um bom motivo para isso, não é uma implicância, tá? Existem coisas que a gente precisa entender que são invisíveis para nós porque não temos essa perspectiva, mas que são visíveis para o outro. É muito importante nos hospitais, e isso aí vocês vão ter que lembrar, porque nós fazemos assim. Hoje vocês estão me vendo de brinquinho, anelzinho, aliancinha, toda linda, né? Eu nunca uso isso no hospital. Não posso. Não fumar é o mínimo, né? Alguém tem alguma dúvida? Não, isso aí não precisava ter colocado, mas uso de adorno é vedado a todo trabalhador exposto aos agentes biológicos, independente da sua função. Quando você entra numa enfermaria e vai lá para fazer uma prece, existe uma pessoa que está com uma sonda vesical, tem uma bolsa de diurese. Esse paciente ele pode apresentar um vômito por uma hipertensão intracraniana, aquilo vai longe, pode vomitar em você, né? Drenos podem romper e aquilo pode te contaminar com sangue. Quando você toca, se você tocar algum lugar, você vai lá e mexe no seu brinquinho, você leva a bactéria linda, maravilhosa no seu brinquinho, e depois em casa você vai passar no seu olhinho, né? Ou você vai lá, vai visitar o bebê da fulana que acabou de nascer, né? Não tem imunidade, ou vai visitar a pessoa que está doente que não tem imunidade nenhuma. Você chega lá na enfermaria, vai lá, toca a mão num elevador, que aperta o botão com o seu dedo. Provavelmente as suas bactérias são piores do que a que está lá dentro. Só que a que está lá dentro do hospital, ela é resistente aos antibióticos. É isso que faz a chamada infecção hospitalar ser tão complicada. Você quer ver como é que a gente resolve infecção hospitalar? Lélio sabe. A gente pega o paciente e dá alta para internação domiciliar. As bactérias do domicílio dão conta da bactéria hospitalar em questão de, dependendo da bactéria, em questão de meses ou questão de dias, o paciente está descolonizado. Nós estamos andando por aí, junto com a gente, no corpo da gente, estão andando todas as bactérias, todas, na ponta do dedinho, todas. A gente teve um pouco mais de consciência disso na época da pandemia, não foi? Todo mundo usou álcool gel. Todo mundo entendeu que para lavar a mão, quando você lava a mão, você não acaba com a bactéria, você tira a gordura que retém a bactéria. E com isso você diminui a contaminação. Então, o uso de adorno é vedado a todo trabalhador. E tem um detalhe: você está com um cordão, alguém tem um surto, te agarra e te puxa por ele. Te agarra e te arranca a sua lóbulo da orelha. Não se usa. O pessoal administrativo no hospital, sim. Mas até isso tem se questionado porque eles transitam pela parte não administrativa, se transita, não pode usar. Ok? E crachá não pode ser cordão não, viu? Crachá tem que ser assim, ó, preso num ganchinho, ok? Para quem está trabalhando e que precisa do crachá. Vocês não estão com cordão não, né, gente? Cordão, tia Verinha, tia Verinha. Vai usar aqui, ó. Vai usar o ganchinho, viu, gente? Não pode cordão. Não manusear lente de contato nos postos de trabalho. Eu tenho um amigo que fala, ele é cirurgião oncológico, ele fala, Siriane, cirurgião vai me levar para ser não tem, né? Cirurgião só acredita em bactéria do tamanho de galinha, tem que ter dente tamanho de galinha, senão não existe. Mas existe, tá bom? Existe. Aí você vai lá, isso lente de contato,
pegar uma infecção fúngica por lente em lente, por causa de uso lente de contato e manuseio com a mão inadequadamente higienizada, é um problema. Conhecer as medidas de precaução padrão de controle de infecção hospitalar, estar atento às orientações específicas das instituições. Vocês vão ver aqui uma série de imagens, tá? Isso daí se encontra o tempo todo em hospital, tá? A primeira ali, a precaução de contato, que é o isolamento, você observa aqui, quando vocês têm um isolamento de contato, o seu paciente, digamos, está com herpes, ele está isolado, ou ele tem uma bactéria multiresistente hospitalar. Então, esse paciente você não entra, eu estou falando da família, porque no caso do voluntário também não, mas tem toda uma organização para você ir fazer uma prece para uma pessoa dessa. Você precisa do capote de proteção, tá? Que é aquelas, parece um véuzinho, né? Que é aquelas vestimentas, né? O capotinho que a gente chama, luva, mesmo que você não for com a mão em nada, você vai sair com a luva, você vai tirar o pacote lá dentro na porta, jogar ali dentro, tirar a luva, jogar ali dentro, mão no álcool gel, não põe a mão na maçaneta, senão passar álcool na mão, mesmo debaixo da luva. Você tem que, naquele lugar, o estetoscópio, ele é exclusivo daquele leito, ele não vai medir a pressão com o aparelho de pressão de um para o outro, é exclusivo dali. A cadeira de roda daquele local é exclusiva de lá, tá? E a porta é um quarto privativo. A porta pode até ser aberta, mas não interna outro paciente junto com aquele, a não ser no que a gente chama de coorte, ou seja, tem 3 casos de herpes zoster no hospital, os 3 vão ficar no mesmo quarto. Mas é a coorte. No caso da pandemia de Covid, que era isolamento respiratório, né, além de contato, aí era coorte, a UTI inteira só internava isso, a gente ficava o tempo todo de luva, de máscara, e a luva, quando ia entrar no contato com o paciente, era sempre assim. Outro que nós temos aqui é o isolamento de infecção para gotícula e contato. Do ponto de vista da infecção pela comunicação aérea, nós temos 2 situações, que é o aerosol, tá? E a gotícula. Tem transmissão que não se faz por gotícula, se faz por aerosol. Tá? Então, por exemplo, a influenza, por que a gente usa aquela máscara diferente, a N95? Vulgarmente chamada de pico de pato, aquela coisa. Por quê? Porque existe risco de aerossolização. Com o Covid aconteceu isso. Quando você tinha um paciente Covid que estava ali só tossindo, que estava internado, sem precisar de respirador, sem precisar de nenhuma assistência ventilatória, ele ficava com aquela máscara comum, que é essa máscara aqui, né? Que é a máscara, essa daqui, ó, a normal, a N15, né? E nós também. Mas a partir do momento que ele precisava entrar no respirador e que pudesse soltar o circuito, aquilo aerossoliza. Então, a máscara que precisa é N95. A mesma coisa, o influenza B, influenza A, que é aquela gripe H1N1, todo mundo lembra, né? Da epidemia de H1N1. Então, são tipos de proteção diferente. Gotícula, então, é a máscara simples e você usa também a proteção de contato, que é gotícula em contato. E o quarto privativo. Já a precaução por ataque de novo gotícula e a aerossol é diferente. Não só é quarto privativo, quanto a porta é fechada. Tá? Os isolamentos para isso daí, quando vocês forem no hospital, Eliane, pode visitar, aí vai ter que ver como está o paciente e qual a condição, se tem pressão negativa no local, porque tem uma anticâmera antes do quarto para você poder entrar. Porque tem que ter pressão negativa, para não ter contaminação, porque é aerossol. Até 2 metros, o outro passa a doença para frente. Então, tudo isso, normalmente, quem orienta isso é o serviço, a chefia de enfermagem do setor. Tá? Vocês vão ver como é que isso é feito.
Agora, para todos os casos, a gente vai ter sempre que lavar as mãos. Hoje, ou lavar as mãos, ou o uso do álcool gel. Você vai sair de um quarto, quer queira, quer não, alguém passou junto de você, você pôs a mão ali no portal, depois você vai lá no elevador, ó, vai lá no corrimão e sai assim, né? Deixando todos os bichos. Muito contato, porque não dá para pensar que bactéria tem que ser do tamanho de uma galinha e ter dente. Ela está lá e você não viu, tá bom? Então, você vê para todos os pacientes, isso daqui é uma orientação para o pessoal de enfermagem, né? Ao contato com sangue e secreções, que não vai acontecer com vocês, tem que usar capote e luva, mas ninguém vai estar em contato com isso. É para o pessoal que trabalha. Se risco de respingo, óculos e máscara. Isso é para o pessoal que trabalha. E o descarte adequado das agulhas, mas para vocês conhecerem, tá? Confirmar a informação visual sempre com a orientação da enfermagem. Achou um negócio lá, vocês não vão lembrar, mas ela mostrou isso daí, não lembro. Algum problema eu posso ter aqui? Ah, não, você tem que tomar cuidado com isso, aquilo. E quem é que faz isso? Todos que estão no grupo? Não, vai ser sempre o responsável coordenador pela coisa. No nosso grupo, o Moacir que está junto, é o Moacir que entra em contato para saber o que está acontecendo, o que pode e o que não pode. Nós vamos ver isso aqui na frente. Tá aqui, ó. Isso aqui é para o pessoal também que trabalha na saúde, né? Nos isolamentos, sempre o capote e a luva, a cadeira de banho, a cadeira para levar no toalete, é sempre uma cadeira só daquele paciente até ela ser higienizada no fim. O uso individual de termômetro e estetoscópio, e é sempre um quarto privativo. Isso aqui está, na verdade, repetindo aquilo que a gente já tinha visto naquele slide com as 4 figuras, né? Dificilmente vocês vão entrar em contato com essa necessidade, tá? Porque ao primeiro sinal de risco de contágio respiratório, vocês não vão ser permitidos entrar, tá? Mas pode acontecer de ser um familiar que vai visitar, ou o familiar pede a assistência religiosa de um amigo. Sempre numa situação dessa, de uma porta fechada e ao isolamento, o que eu preciso fazer? Normalmente o capote e a luva vai estar na frente do quarto, numa mesinha inox, e aí você já sabe que você vai ter que vestir. O aerosol que eu falei, a máscara é 95 e o quarto privativo com porta fechada, tá? Isolamento reverso, o que é isso? Mas, Eliane, eu fui ver meu amigo que está com leucemia. Por que eu tenho que entrar assim? Ele não tem nenhuma doença infecciosa. Ele não, mas ele não aguenta as suas bactérias. Então, isolamento reverso é uma proteção para o paciente que está imunologicamente incompetente. Então, para que vocês consigam entender, esse isolamento reverso é para evitar que você, tentando ajudar, piore a situação. Entendeu? Isso funciona da mesma forma. Você tem que higienizar suas mãos, depois você tem que pôr o capote, você tem que pôr a máscara, gorro, dependendo da situação, luva. Quem conhece, lembra daquela história do menino da bolha, né? É mais ou menos isso. Para você considerar que ele está na bolha, você tem que evitar levar contaminação para ele. E é tudo isso aí. A conduta no ambiente hospitalar. O coordenador do grupo é o responsável da MESC pela equipe de visitadores do seu trabalho cabe a ele. E, gente, quando a gente mostra isso, a gente mostra por quê? Porque está funcionando. Se cada um montar um grupo de 4 pessoas que vai no hospital X e cada um resolver, a enfermagem é preciso ter uma regra de conduta para que eles possam ajudá-los. Chega uma hora que acaba acontecendo o que não deveria. Tem que existir uma pessoa que lidera a equipe e essa pessoa é o interlocutor do grupo.
No caso nosso da AMEC, o Moacir, e aí quando a gente tiver em outro hospital, não sei se é Roberto, Claudete, e assim lá na frente, se Deus quiser, muitos lugares vão outros colegas que já vão ter experiência com o assunto e vão ser os interlocutores, os coordenadores daquela equipe. Sempre vai apresentar-se à recepção ao posto de enfermagem e receber informação sobre disponibilidade, necessidade, restrições dos pacientes, isolamento, restrição hídrica, contenção do leito. Em alguns hospitais, o contato com a equipe de voluntários é realizado pelo Serviço Social de Psicologia. Muitas das vezes, a equipe é recebida pelo psicólogo ou pelo assistente social, e é ela que faz isso. Mas, em geral, é o pessoal da enfermagem. Na hora que tiver contato, vocês tiveram contato com a equipe, vocês podem explorar mais isso. Essa história de restrição hídrica, muito do que está aqui, é porque a gente, vocês vão ver a bibliografia depois, essas condutas elas foram disponibilizadas no livro da AME Brasil sobre capelania hospitalar. Então, na verdade, o que acontece é que o visitador voluntário, ele não entra no mérito do pode água, dá água, deixa de dar água, toma água aqui. Isso tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não se sabe exatamente o que é que, do ponto de vista do tratamento, pode ser disponibilizado ou não. Depois da pandemia, muitas normas mudaram. E eu acho que a gente pode entender isso um pouquinho. Se nós somos visitadores voluntários, nossa postura de espírito é saber que nós trabalhamos com a mente em prol do outro e que nós podemos orar, nós podemos dar o apoio, porque que é que nós temos que estar sempre colocando a mão e querendo fazer, as nossas chances de erro são grandes, entendeu? Então, é uma orientação, cada lugar é de um jeito, mas é muito importante que a gente entenda isso. Controlar o tempo de atendimento, que ordinariamente não deve exceder 15 minutos. Isso depois o Moacir pode explicar para a gente como está sendo, mas é muito importante lembrar que aquele paciente vai ter que comer, aquele paciente tem necessidades fisiológicas, ele precisa ir, ele tem o leite, precisa da comadre, do papagaio, ele não pode sair para o banheiro, a gente precisa ter esse bom senso. Comentários sobre fatos presenciados, a gente precisa falar? Não, não é nem um pouco evangélico uma coisa dessa. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com a vibração que nós causamos quando, ao rir de um evento, a gente alimenta as vibrações que estão prejudicando esse paciente. O que a gente vai fazer lá? Vai ajudar ou atrapalhar, né? Qualquer comunicação vai ser sempre o coordenador da equipe. Realizar as anotações nas fichas de atendimento e relatórios, se houver, ou solicitar algum visitador do grupo para essa atividade. Então, quando houver, vai ser sempre feito por uma pessoa, no nosso caso, o Roberto que tem feito. Né? Uso de crachá de identificação e avental se exigido. Não usar calçado aberto como sandália, tá? Lembra quando eu falei das secreções? É proibido. Lembrar que avental é dispositivo de segurança. Não deve ser utilizado sem correta higienização. Isso para quem usa jaleco de pano. Mas isso nós abolimos também. Tem que ter a desinfecção quando você entra no hospital e você se contamina com alguma coisa. Normalmente, nós médicos, usamos roupa institucional. A roupa institucional é lavada de uma forma correta. O uso de luva não substitui lavar as mãos, viu? Abordar apenas os pacientes que aceitarem atendimento ou apoio espiritual. A gente não precisa falar disso de novo, tá? E tem que tomar muito cuidado e montar um serviço de forma a poder entender isso e isso ficar bem orientado. Não sentar no leito. Não tocar nos equipamentos. Alguma dúvida disso não, né? E evitar contato físico com o paciente. Abraço, cumprimento, beijo. Hoje não é nem evitar, gente. Mas a gente precisa entender. A gente aprendeu muito. Hoje a gente não só evita, como não deve. Sempre lembrar das normas de biossegurança, a importância de lavar as mãos, o uso do álcool gel.
Não passar material oferecido como livro, prospecto de um paciente para o outro. E hoje, em Marugate, por exemplo, não há nenhum prospecto. Nós não levamos nenhum papelzinho, porque não pode. Atenção ao uso de avental descartável, luva, máscara, tudo vai acontecer conforme a placa de sinalização e orientação, a não ser que vocês vão entrar no isolamento, mas vocês serão orientados. Não ministrar medicamento, alimento ou água, nunca, tá? E se tiver uma água na cabeceira do doente e vocês perguntarem, ela pode ser fluidificada sem tocar. Não tem que abrir para entrar o fluido, não tem que fechar, não tem que segurar com as mãos para poder orar, entenderam? De forma alguma. Chamar a equipe de enfermagem em caso de urgência ou necessidade de auxílio, tá? Sempre. O paciente está vomitando, não corra para ele. Alguém vai na porta e chama alguém. Nunca interferir na conduta médica do paciente, não vou nem falar, né? Caso ocorra algum acidente envolvendo o visitador, tem que procurar a comissão de controle de infecção hospitalar ou a enfermeira-chefe do setor que vai poder avaliar se aquilo ali precisa ser orientado ou não por alguém, tá? Pode acontecer, a pessoa vomita e espirra na tua cara, vômito. O voluntário deverá se abster do trabalho em caso de doença, avisando com a máxima antecedência a equipe sua falta. Despede de forma alguma, minha garganta está só doendo um pouquinho, eu vou. Aí chega lá, tem que usar máscara. No domicílio, isso aqui é uma orientação que está naquela apostila, porque esse pessoal trabalha em áreas de risco. E nós vamos escolher onde nós vamos atender? Vamos? Não. Então, é sempre procurar a utilização de carro de identificação do serviço, visível à distância, quando é serviço público, identificação dos profissionais por meio de crachá ou jaleco, para dizer que se você está lá naquela região, você está lá ajudando. Comunicação e pactuação com a família quanto ao dia e horário para a realização da visita. Eles fazem parte daquela comunidade, eles vão poder espalhar a notícia que você é bem-vindo. Busca de informação da unidade básica de saúde sobre a situação em que situam as residências, coberta aí no caso do SAD, mas vocês também. E evitar áreas que estejam em conflito entre facções, oferecendo alternativas que assegurem a continuidade do cuidado a esses usuários e sem riscos adicionais para as equipes de atenção domiciliar. A gente pede muito aos mentores que ajudem numa situação dessa para que não se deixe de ajudar e, ao mesmo tempo, não corra um risco, tá? Na residência, existem normas para a higiene das mãos, todas as vezes. No slide aqui ficou ruim, né? Antes de você fazer aqui, ó, antes de tocar no paciente, antes de realizar qualquer procedimento, após tocar no paciente, após tocar superfícies próximas, né? Uma mesinha de cabeceira, a grade da cama, e após troca, né, limpeza de material de função fisiológica, urina. Isso daqui é mais para o pessoal que cuida, para o cuidador. Mas é importante vocês saberem o quê? Em qualquer situação, álcool gel. Cada um leva sua bisnaguinha e a mão limpa antes e depois, tá? Bom, meu tempo já acabou, já levantaram minha plaquinha ali, né? Mas eu falei rapidamente por quê? Porque nossa equipe já tem uma experiência boa em relação a isso. Isso que parece uma coisa chata é uma coisa importante, né? É toda uma orientação. Essa equipe já está trabalhando no Hospital Marugate, na rede Marugate, né, junto ao serviço de humanização. Eles, quando nós adentramos o serviço lá, teve uma outra aula deles com essas normativas, e eles levam isso muito corretamente, e o trabalho vai dando muito certo. A gente precisa ter boa vontade, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa entender que o mundo está mudando. Estava falando com um colega ali, aquele slide que eu coloquei daquele projeto de lei. Aquilo ali, nós vamos lá para frente, alguma dúvida entre a luta para
para ajudar isso aí para frente, a luta para atrasar isso? Alguém tem dúvida? O que é que a gente precisa fazer em relação às dificuldades? Orar e seguir em frente, sempre. Mas a gente, primeira coisa, entender que uma dificuldade pode refletir uma nossa fragilidade. Tudo tem que ser enxergado, a princípio a gente aponta o dedo para gente. Será que é a anulação do outro? É dificuldade imposta ou eu preciso entender alguma coisa? Eu preciso aprender alguma coisa? Eu estou fazendo errado? Depois que você chegou à conclusão e analisou e foi pedir ajuda de pessoas que entendem, o que a gente faz? Aí a gente faz o que? Não sou eu, é o outro. Aí a gente lembra do slide, né? Do mundo e Jesus Cristo sentado pacientemente, esperando a gente se resolver, se entender, parar de fazer bobagem, entendeu? E a gente segue adiante. Por isso a AMEC se colocou também numa posição de matriciamento. Matriciamento é nada mais, nada menos do que uma forma de transmitir a experiência, ajudando outros a trabalhar, sabe, ensinando a pescar.